Telespectadores da TV Prevê, estamos iniciando mais um programa IESB Notícia e hoje a minha convidada é a professora Daniele Jacon Aires Pinto, que é a coordenadora do curso de Relações Internacionais do IESB Prevê. Tudo bem, Daniela? Tudo bem, professor. Obrigada pelo convite. Eu é que agradeço a sua vinda aqui aos nossos estudos. Daniela, vamos falar um pouquinho da área de relações internacionais, né? Inclusive, me parece que agora, nesse final de mês aqui, ou início de setembro, tem um congresso sobre relações internacionais aqui em Marília. É isso, Daniele? Sim, nós aqui na região de Bauru temos dois polos que concentram o curso de Relações Internacionais, Bauru e Marília. Marília com um polo mais público, que é o curso da Unesp, e nós aqui em Bauru. E nessa semana, no final da semana de agosto, na última semana e o começo da primeira semana de setembro, vai ter a 9ª semana de Relações Internacionais do curso de Relações Internacionais da Unesp de Marília, que vai contar com várias atividades interessantes, desde a participação dos alunos de graduação até os alunos de pós-graduação, com painéis, com exposição de posters e convidados de palestras. E parece que vem gente importante, né, Daniela? Sim, sim. O Celso Amorim, que foi nosso ministro das Relações Exteriores, Francisco Rezec, né? Sim, da área de Direito Internacional, né? Sim, serão os dois grandes cabeças digamos assim, de chave para as palestras, que vão acontecer uma no início, do ministro Celso Amorim, que vai debater um pouco do qual é o caminho que a política externa brasileira deve seguir no século XXI, né? Como é que o Brasil vai projetar a sua política externa no século XXI? Ele que, como ex-ministro das Relações Exteriores, tem uma experiência vastíssima, embaixador de carreira, né? Diplomata de carreira, e o ministro Francisco Rezec, que vai falar um pouco da questão do direito e da diplomacia. Certo. E vai trabalhar um pouco essa questão de como o direito e a diplomacia dialogam. E ele vai estar, então, na quinta-feira, no dia 1º de setembro, que é mais para o final do Congresso. E por falar em política externa brasileira, Daniele, como que ficou essa questão do Cesare Battisti, lá, da extradição dele, que o presidente Lula, né, vetou, e aquela decisão lá do Supremo e etc. Como que ficou essa questão, não no âmbito da legislação, mas no âmbito das relações internacionais entre Brasil e Itália? Professor, eu acho que é interessante essa questão, porque ela tem dois caminhos, e um não funciona sem o outro. É o caminho interno das decisões soberanas de um país, que é o Brasil, as decisões da sua legislação, da sua Constituição, e a repercussão que essas decisões podem ter ao nível externo. E talvez isso seja o que nos interessa. Do ponto de vista interno, o Brasil está totalmente legitimado. É a sua Constituição, são as suas decisões políticas, e no externo essa soberania prevalece. Então, mesmo com os acordos, Daniele, de extradição, tudo? Mesmo com os acordos que existem, até porque há uma divergência entre os doutrinadores se o presidente, né, se a ação do Brasil está de acordo com o acordo ou não. Sim. Ou não, né, não segue o acordo. Mas, a par disso, para as relações internacionais e para a política externa brasileira, nós temos uma questão importantíssima, que é a soberania de um Estado. O poder que o Estado tem de decidir sobre as suas questões internas. Sim. Mesmo que isso tenha um reflexo no externo. Ele tem que obedecer a umas regras que ele mesmo assumiu, os acordos internacionais, o seu papel nos organismos internacionais. Mas a questão do Brasil e Itália, eu acho que o assunto do Cesare Battisti não é um assunto assim tão grande para abalar as relações Brasil e Itália. Não vou aqui defender uma posição do governo Lula, mas acho que foi a temática que ele pregou em toda a sua política externa. Então, poderia ser um engano nosso achar que no final ele iria decidir pela outra vertente de extraditar, então, o Cesare Battisti. Mas a repercussão, há coisas muito mais importantes na relação Brasil e Itália. Comércio, a troca cultural, a identidade, né, dos imigrantes que vieram para cá. E acho que um laço tão grande entre Brasil e Itália não vai se perder por um momento de conturbado de uma decisão política. Veja, a França tomou a mesma medida em relação aos presos políticos italianos. Com certeza gerou o mesmo mal-estar, mas
Itália e França não cortaram relações. E o Brasil, no papel que ocupa no cenário internacional atual, não é um país que possa se submeter a qualquer tipo de pressão. É preciso que não impor de uma maneira violenta o seu papel, mas dizer, olha, o nosso papel é esse, a nossa posição é essa e nós temos direito de ter essa posição. Na sua opinião, o Brasil, em termos de relações exteriores, ele tem sido mais ousado ultimamente? Algumas questões que antes, vamos dizer assim, ficávamos em cima do muro, nós estamos agora tomando partido, quer dizer, em função até da projeção que o país tem hoje no cenário mundial? Eu acho que sim. Eu acho que tudo isso, toda essa nossa projeção atual, nos dá uma capacidade de ação muito grande. Porque nossa política externa sempre foi baseada em dois pontos. Ou ora éramos pela autonomia das nossas políticas, ora éramos pela dependência às grandes potências. Então, os governos que se alternavam essa questão. E eu acho que, né, analisando o cenário internacional atual e a projeção do Brasil como um Estado emergente e com a possibilidade econômica que o Brasil tem, né, 8ª, 9ª economia do mundo, às vezes classificam como 7ª, criamos um arcabouço, um alicerce muito sólido para que as nossas ações externas tivessem um colchão que amortecesse qualquer tipo de reação. Ainda precisamos criar um colchão maior de amortecimento? Com certeza, mas hoje a nossa solidez econômica, o nosso desenvolvimento cada vez maior, a nossa retirada da pobreza de quase 15 milhões de pessoas, isso nos dá uma segurança de ação internacional e uma segurança do externo para com o Brasil muito grande, o que faz com que o Brasil, sim, tenha uma posição mais autônoma, uma responsabilidade maior, por um lado, né, porque nenhuma autonomia vem sem responsabilidade, mas sim uma autonomia em questões internacionais como o Haiti, como a questão das bolsas em relação a essa questão do câmbio, que está sendo uma jogada do câmbio, né? E a posição do Brasil cada vez mais firme. Tomou partido, por exemplo, ao reconhecer o Estado palestino, né? Que foi algo muito interessante, foi um dos primeiros países dos emergentes, vamos dizer, de reconhecer, né? E o que ele fez, muita gente torceu o nariz, né? Torce, mas nós temos uma tradição, a política externa brasileira, o Estado brasileiro tem uma tradição por essa questão. Sim. Nós apoiamos sempre a autodeterminação, sempre o reconhecimento dos Estados, sempre o fim dos conflitos, sempre a resolução pacífica dos conflitos. E apoiar, de certa maneira, o reconhecimento do Estado palestino é um caminho para que se resolva o conflito de maneira pacífica. Correto. É dar àquele Estado uma aura de, olha, vocês são também soberanos como é o Brasil, como é Israel, como é Estados Unidos e todos os países que ali estão em volta. Então é uma tradição brasileira, da política externa brasileira, essa questão. E eu acho que estranho seria se não o fizéssemos, né? Não o reconhecêssemos. E nessa questão desse sobe e desce das bolsas, né, Daniela, as empresas brasileiras também perderam muito, né, no cenário econômico mundial, né? Como que fica a relação do Brasil, né, e também dos demais países outrora subdesenvolvidos com relação aos países desenvolvidos que hoje estão amargando essas crises? Isso é uma questão complicada, né? Porque a economia muitas vezes está para além de qualquer área de interesse que a gente consiga definir. Ela passa pelo direito, ela passa pela política, ela passa pelas relações internacionais. O que eu vejo, principalmente do ponto de vista dos chamados BRICS, ou países emergentes, é que o fato de conseguir solidificar a nossa economia interna, principalmente Brasil, Índia e China, deu a esses estados uma segurança para o investidor internacional. É diferente, por exemplo, de questões como quase todos os nossos vizinhos sul-americanos. O investimento, né, internacional e essa variação da bolsa ainda prejudica mais aos nossos vizinhos do que necessariamente a nós. Nós conseguimos, de certa maneira, construir um alicerce muito forte na economia. E isso vem desde o Fernando Henrique, a estabilização do real, passa pelo governo Lula,
com a retirada das pessoas da pobreza e com o aumento da questão social, do fortalecimento da questão social, da assistência social, e continua com a presidente Dilma numa clara posição de fortalecer o país como um país não corrupto, como um país que tem as suas metas, que segue uma linha de governo. Então, eu acho que essa questão da Bolsa ela é complicada, ela não é uma marola, como vivem dizendo, como o próprio presidente Lula disse, mas o Brasil está preparado, mas tem que seguir numa política constante e com responsabilidade. Porque se não seguir, o clima é muito... Os Estados Unidos é muito forte, e se ele cair, todos caem junto. Mesmo se a gente cair junto com ele, nós temos que nos precaver para cair com o menor dano possível, com menos arranhões possíveis, né? Talvez seja isso que não ficou muito bem explicado nessa revolução, vamos dizer assim, das bolsas, né? Porque o pessoal vendeu ações para comprar títulos do Tesouro norte-americano, né? Por quê? Qual que é o raciocínio? Não é somente por uma questão de ganho, né? É por questão de sustentar a própria economia norte-americana, porque senão vai tudo por água abaixo. Eu acho que há dois tipos de pessoas que investem nesse mercado financeiro. Os que estão, sim, interessados no ganhos que isso pode acontecer, porque comprar título, quando os Estados Unidos está precisando, o preço está lá embaixo, se ele estabilizar, daqui a pouco o preço vai estar lá em cima, e é um país que, medidas as proporções, é difícil que ele quebre de uma hora para outra, mas há sempre essa possibilidade. E, por outro lado, há aqueles que, sim, enxergam a questão, do meu ponto de vista, macro. Se sairmos todos dos Estados Unidos, tirarmos todos os nossos investimentos e investirmos em outro lugar, o mundo quebra. Então, é pior, ruim com eles, pior sem eles, né? Então, eu acho que essa dinâmica fez com que a questão se sustente até hoje. Mas eu acho que para a questão do mercado financeiro, ou se criam regulações mais firmes de investimento, dessa volatilidade desses investimentos, ora está no Brasil, amanhã está na Malásia, depois de amanhã está na China, depois volta para os Estados Unidos, e isso é fictício, essa ideia de investimento, né? Essa ideia de que o Brasil está recebendo investimentos, ou se criam mais mecanismos para que esse investimento fique no Brasil por mais tempo, pague seu imposto e gere benefícios reais para o país. Produção, no caso, né? Produção, quer dizer, se você investe, se você compra um papel de uma empresa, que esse dinheiro fique aqui não por 2 dias, sim, mas sim por um período, que ele pague um imposto muito alto que reverta em benefícios sociais para o Estado. Certo. Nem benefícios fiscais para o Estado, que revertem em benefícios sociais para a população. Porque, do contrário, nós vamos ter cada vez mais essa especulação. E a especulação gera insegurança aqui, gera insegurança nos Estados Unidos, e para países que são economias mais debilitadas, como toda a América do Sul, a África, podem ter repercussões ruins e que para nós seria péssimo, né? Nós não queremos que os nossos vizinhos estejam mal das pernas economicamente, pelo contrário, nós queremos comercializar com eles. E por falar em vizinhos, Daniele, como que está a nossa relação com eles? Porque não se fala muito mais em Mercosul, né? Na ALCA, que também, né, vamos dizer assim, caiu no vazio, né? Como que está a questão da relação com os nossos vizinhos, principalmente a Argentina, o Paraguai, o Uruguai, o Chile, certo? Está morna essa relação, mesmo com o Brasil se projetando no cenário econômico e até político mundial? A nossa relação com nossos vizinhos, ela é, de certa maneira, dúbia. Não com todos, né? Mas nós, ao mesmo tempo que o Brasil representa para eles um grande mercado, né, o qual eles podem negociar, e um país que pode fortalecer a região, apresenta uma ameaça. A nossa política hoje trabalha, a política externa e a política interna brasileira, dos últimos governos, trabalha na ideia de fortalecer esses laços. Mas é muito complicado fortalecer laços quando você vê algumas ameaças. Então nós temos parceiros fiéis. Eu acho que todos os parceiros do Mercosul, apesar dos contratempos, como a Argentina, o Paraguai na questão de Itaipu, a Argentina na questão do comércio do couro, nós ainda somos parceiros. Podemos contar um com os outros regionalmente.
nas Nações Unidas temos um problema. Na questão do Brasil em relação à cadeira no Conselho de Segurança, a Argentina provavelmente não estará do nosso lado. Certo. Mas temos outros países, temos a Venezuela, por exemplo, do Hugo Chávez, que muitas vezes desestabiliza, apesar de termos com eles uma relação de parceria e vice-versa, muitas vezes desestabiliza toda uma situação de parceria e de cooperação na América do Sul. A Colômbia, que é uma tradicional parceira dos Estados Unidos, que muitas vezes mais volta a sua política para os interesses americanos do que para os interesses regionais sul-americanos. Então, do ponto de vista dos parceiros mais próximos, digamos assim, tirando esses três que eu falei, o Brasil está... E o Chile, talvez que o Chile seja um grande país também que procura fazer uma política externa autônoma, nós temos bons relacionamentos com todos. Mas esses, nós podemos, em algum momento, não contar com eles como nossos parceiros, porque há aí uma disputa, não por liderança, mas talvez por influência maior nesse cenário sul-americano. E aí, se a gente expandir para o cenário latino-americano, nós vamos ter o México, né? E o México está ali perto dos Estados Unidos e tem interesses sérios econômicos, né? Então, mas em relação à ALCA, só para fazer um comentário, eu acho que foi bom até que enterrarmos a ALCA. Temos um mercado de expansão latino-americano e sul-americano muito grande. Se ela não fosse em padrões igualitários, ou seja, com uma reciprocidade muito grande entre Estados Unidos, Canadá e todos os países latino-americanos, estaríamos nós economicamente talvez passando por sérios problemas, né? Então eu acho que por hora, se ela não é recíproca, é melhor que não se fortaleça. E Daniela, a militarização da Venezuela com o Hugo Chávez é preocupante? Difícil dizer se ela toda militarização é preocupante. Sim, né? Se a gente com for certeza. Toda ascensão militar, ela causa pelo menos alguma preocupação. Todavia, eu não acho que o Hugo Chávez tenha uma capacidade militar muito grande, porque ele tem um débito social muito grande. Ele tem um déficit de crescimento dentro do país dele social, que sabe, passam os anos e ao invés da população ganhar em qualidade, ela perde em qualidade. E é muito difícil bancar uma ascensão militar. Há perigo? Sempre há. Nós estamos nas fronteiras. Nada impede que o Hugo Chávez use o seu exército para fazer qualquer loucura militar numa região que, apesar de não ter grandes conflitos, está sempre com alguma coisa acontecendo. Mas eu acho que não é um assunto que poderia estar nos primeiros assuntos da agenda, da pauta. Eu acho que é preocupante. Mas o Brasil também tem uma seção militar. E aí, mais vale com o UNASUL, que é a União das Nações Sul-Americanas, esses assuntos militares são tratados lá dentro. Há uma coordenação militar a se tratar na UNASUL. Então, é, de certa maneira, um freio, não só para a Venezuela, mas para todos que tenham alguma ambição militar mais relevante, como a própria Colômbia, em relação aos Estados Unidos, está dentro do seu território e está, ele sim, fazendo freio agora do narcotráfico. Então, a UNASUL e todas essas forças que se reúnem lá ao ponto de vista militar, ela é sim um freio e, ao mesmo tempo, uma cooperação militar que fortalece os exércitos e a política de defesa de todos os países sul-americanos. Né? Eu lhe fiz essa pergunta até em função se é preocupante ou não, por conta do sucateamento das Forças Armadas brasileiras, que ora dizem que vão modernizar, e ora nós temos notícias de que realmente a situação é precária, né? Inclusive em se tratando dos soldos dos militares, né? Então recentemente nós tivemos aí outra manifestação de que a situação dos militares brasileiros é precária. Então, daí a razão de perguntar, escuta, enquanto lá ele está valorizando, aqui está, vamos dizer assim, depreciando o pouco que nós temos. Isso não deixaria a nossa nação vulnerável? Se pensarmos do ponto de vista que estamos no mesmo nível de desenvolvimento militar que toda a América do Sul, sim. A questão é que, mesmo precários, estamos acima. Acima, claro. Estamos acima em contingente, sim, em material. Quer dizer, nós temos um porta-aviões que, apesar de usado, ninguém tem. Sim. Né?
Nós temos aviões de caça que, apesar de já antigos, ninguém tem. Quer dizer, tem um ou dois. Nossos tanques são produzidos nós temos produção aqui, nós compramos. Nós conseguimos ter um trabalho de exército, nós treinamos o nosso exército, apesar da precariedade. Então, eu acho que, não acredito que o nosso sucateamento poderia representar uma ameaça, porque, do ponto de vista comparativo com as outras nações latino-americanas e sul-americanas, nós estamos à frente. E a ascensão que o Hugo Chávez demonstra ter não está para além das nossas capacidades. Ela está ascendendo aquilo que era o modelo militar dentro da própria Venezuela. Né? Então, não acredito que isso represente uma grande ameaça ao Brasil. Não. Mais representa ameaça ao Brasil a realocação da base naval americana na América do Sul, que antes foi fechada, que chama Pelotão 14, se eu não me engano, e em 2008 foi reativada pelos Estados Unidos como área de influência onde eles querem ter alguma movimentação militar para estar vendo o que está acontecendo na região. Né? Você comentou, né, Daniele, que alguns colocam a economia brasileira hoje em 7º lugar no cenário mundial. Né? Eu já, por exemplo, coloco em 5º, né, se considerarmos a Europa dos 25, né, certo? Então, nós já teríamos aí o Brasil em 5º lugar. Né? Agora, quem ascendeu rapidamente foi a China. Como que está a relação Brasil-China? A China, né? A China, a gente acha que ela ascendeu muito rápido, mas se nós formos fazer um estudo do século XX, depois da Revolução Cultural, ela trabalhou para isso. Sim. Né? E soube, talvez, com a sua mão forte, com a sua coerção sobre os seus cidadãos, construir a sua economia de maneira a chegar fortalecida ao século XXI. A relação Brasil e China, apesar de ainda não ser perfeita, é boa. Nós temos boas relações comerciais com a China. Saudável. Nós temos relações saudáveis comerciais e até digo que nós somos grandes, trocamos ainda muito comércio e isso é importante. O problema do Brasil é a questão de que nós temos muito commodities. A nossa exportação é só baseada em produtos agrícolas. E para competir com a China nesse quesito, já saímos 200 pontos atrás. Certo. Então, quer dizer, mas desse ponto de vista, ainda assim, nós conseguimos exportar muita coisa para eles. Soja, frango, carne, e eles exportam, né, a gente importa deles os eletrônicos, na sua maioria, não só esses que nós conhecemos, que a gente às vezes fala que não são bons, mas componentes de muitas máquinas que são excelentes, que são produzidos lá. Né? A maioria dos componentes eletrônicos de computador saem de lá, da Coreia e da Índia. Não adianta a gente querer, né, dizer que não. Por outro lado, na relação Brasil-China, tem uma questão delicadíssima, que é toda essa tendência, que até tem na nossa Constituição, é um dos princípios constitucionais, a nossa defesa pelos direitos humanos. E a China é uma clara violadora dos direitos humanos dos seus cidadãos. Então, a relação do mundo com a China, e principalmente do Brasil, vai ser sempre dúbia. Ao mesmo tempo que você quer fazer comércio com a maior nação do planeta economicamente e populacional, você não pode mudar o seu foco de condenação a violações dos direitos humanos. E aí a gente fica num papel dúbio. Quando chega na hora de condenar a China, a gente se abstém. E não só a gente, mas outros países. Então é difícil. Eu acho que há uma relação boa comercial. A Dilma foi agora, no começo do ano, numa visita à China, que se prolongou por quase uma semana, com empresários para fortalecer esses laços, mas é difícil. É difícil não condenar a China pelas suas atrocidades em relação a direitos humanos. Até pode parecer forte a palavra atrocidades, mas o pouco que a gente vê já às vezes assusta, muito pode ser escondido, talvez seja pior. Mas acho que a relação Brasil e China só tende a crescer, até porque a China não se sustenta, acho, muito tempo violando tão afirmativamente os direitos humanos, sem que a sociedade civil organizada e internacional, digamos assim,
passe em branco, não. Acho que a pressão vai ser própria dos cidadãos. Em se tratando assim de comércio, a gente sempre costuma dizer que o Brasil ainda é um pouco tímido, né? Certo? A África não é um excelente mercado para o qual o Brasil deveria se direcionar, na sua opinião, Daniele? Acho que sim. E acho que apesar a gente se direciona muito, principalmente para o que a gente chama de África lusófona, né? As antigas colônias de Portugal. Sim. Nós temos a CPLP, que é a Organização dos Países de Língua Portuguesa, oficial portuguesa, e lá nós fazemos comércio. Nós somos um dos maiores investidores na Angola, um dos maiores investidores em Moçambique. Né? A questão é que ainda está muito aquém essa relação. Pode melhorar, mas ainda para entrar dentro da África, a burocracia por qual se passa, as questões de corrupção, não é uma coisa só brasileira, é um continente onde a pobreza é muito grande e o nível de corrupção é grande também. Né? Nós também temos aqui, eles também têm lá. Então é uma dificuldade essas burocracias comerciais, mas eu acho que a cada ano as relações com o Brasil e África estão melhorando, principalmente com os países oficiais de língua portuguesa, da comunidade de países oficiais de língua portuguesa. E essa questão de melhora, isso sim se deve a uma política cada vez mais afirmativa do governo Lula, né, que elegeu a África como um grande polo de investimento do dinheiro brasileiro, de investimento do governo. Nós temos parcerias para o desenvolvimento, para melhorar a questão social. Nós temos, culturalmente, nós influenciamos muito, quer dizer, eles conhecem a nossa música, as nossas novelas, né, eles conhecem o nosso samba, eles vêm para cá. No próprio IESB nós temos 3 alunos que são da Angola, ou seja... 13 não, são acho que 12, 13 é só no... Não, 3 no nosso curso de relações, exato. 3 no então curso já de tem RI, né? um forte intercâmbio, né? Um forte intercâmbio, quer dizer, e isso tem que ser cada vez maior. Esse tipo de intercâmbio, amanhã ou depois, gera uma relação econômica, gera uma relação cultural, gera uma aproximação e gera uma cooperação. Nós somos africanos de raiz, né? A nossa base não é só europeia, brasileira, ela é africana. Então tem tudo para dar certo essa relação. Agora, os trâmites burocráticos, o aparelho de Estado, é muito complicado que a gente consiga lidar sem... É um entrave. É um entrave como era no Brasil da década de 80, 90, a burocracia, e ainda é até hoje, né? A corrupção, tudo, são entraves que não ajudam nada a se desenvolver, nem a África nem o Brasil. Voltando à questão do Congresso, Daniela, os alunos do IESB vão para esse Congresso, os alunos do curso de Relações Internacionais? Vão. A princípio não. Na palestra do ministro Celso Amorim, nós vamos levar a turma toda, né, para assistir a palestra, que vai se realizar no dia 29, na segunda-feira. E estamos organizando com os alunos também ir assistir a palestra do ministro do Supremo, do Francisco Rezec. 29 de agosto agora. 29 de agosto agora. Na Unesp Marília. Marília, isso. Okay. A partir das 19 horas começa. Então nós vamos com todos, são por volta de 27 alunos, mais 3 professores, né? Nós vamos numa boa comitiva e Sim. Queremos sucesso, queremos nossos alunos participando, debatendo. Eu acho que isso é um crescimento para eles inigualável, né? Sim. Que eles possam crescer, que eles possam debater com outros alunos, ouvir aqueles que fazem a política, aqueles que vão lá fora fazer a política, falar sobre o que é fazer essa política, qual é a experiência de fazer política em loco, né? De ser o responsável pelas decisões. Então, eu acho que vai ser muito engrandecedor para todos eles. E para mim, já como pesquisadora, vai ser. Imagino para eles. Sem dúvida, aí você assistiu o Celso Amorim, né, que foi um excelente ministro das Relações Exteriores do Brasil. Deve ser algo muito compensatório, né? Muito, muito. Tá ótimo. Eu gostaria então aqui de agradecer a professora Daniele Jacon Aires Pinto, que é professora do curso de Relações Internacionais do IESB e a coordenadora do curso de Relações Internacionais. Você é formada em Relações Internacionais em Lisboa, é isso, Daniela? Não, eu sou formada em Portugal, mas pela Universidade de Coimbra. Ah, de Coimbra. Sou formada em minha graduação em Relações Internacionais pela Universidade de Coimbra. Sim. Tenho mestrado na Universidade de Coimbra também em Estudos de Segurança e Paz e atualmente faço doutorado na Unicamp, em Política Externa do Brasil. Certo. Então a Daniela, bastante experiente, né? E é a nossa coordenadora do curso de Relações Internacionais. Aliás, se você, telespectador, estiver interessado ainda num dos cursos do IESB Prevê, você pode entrar em contato
com a nossa secretaria acadêmica, através dos telefones 4009 8810 8811 e adquirir informações de como ingressar ainda neste segundo semestre de 2011. Informações também pelo nosso site www.iesprev.com.br. Daniele, muito obrigado pela sua vinda aqui. Obrigada eu. E eu peço a você, telespectador, que continue assistindo a programação da TV Prever. TV Prever, o canal da educação.